José e estou aqui em São José, vou fazer 82 anos, mas fiquei 3 anos fora aqui de São José. O restante, todos esses 79 anos foram aqui em São José. Me criei aqui no Centro Histórico, naquela época era a praça, nós chamávamos o Centro Histórico, e aonde aqui aprendi a brincar de bola e passei a jogar futebol. Nós tínhamos, quando era garoto, nós tínhamos um timezinho de futebol, eu digo timezinho que era time de garoto, o América Futebol Clube, porque o Ipiranga era o pessoal adulto que jogava. E o Ipiranga era um time tradicional de São José, apesar de ter outro time, o rival que era o Campinas, mas o Ipiranga era o tradicional. Onde nós estamos agora era a continuação da Praça Ercílio Luz. E atrás lá era o trapiche, tinha o trapiche bonito atrás da Câmara. E alguns josefenses aqui, inclusive onde nós estamos, que a praça tem o nome dele, Arnoldo Souza, que é meu tio, ele com um grupo de amigos fundaram o time de futebol. Iniciou com outros nomes que eu não me recordo, mas depois o nome oficial passou a ser Ipiranga, em 1938. E nós continuamos como guri brincando aqui no campo, que era a direção da época, a gurizada saía do grupo, à tarde vinha brincar aqui no campo. E o Ipiranga sempre foi considerado o leão da várzea. O campo de várzea é aquele que não tem as dimensões do campo oficial e que não tem arquibancada, não tem um alambrado. Naquela época não tinha uma cerquinha em roda para não deixar quem estava assistindo entrar para dentro do campo. E há uma diferença. Até no próprio gramado, né? O gramado de um campo oficial é bem cuidado, tratado. Aqui não, aqui era um sistema quase um gramado de pastos. O pessoal que jogava no Ipiranga foram ficando velhos. Em 1949, 50, nós já éramos mais ou menos adultos, tudo na faixa de 17, 18, 20 anos, e passamos então a integrar o time principal do Ipiranga. E ali formou-se muitos jogadores bons, e não só jogar aqui em São José, mas saíram para ser jogadores profissionais dos times da capital, que era Avaí, Figueirense, Paulo Ramos e outros times. E tudo eu agradeço, eu sempre digo agradeço ao Ipiranga, o Ipiranga que formou, e tiveram jogadores criados no Ipiranga, como o Valério Matos, o Jaime Destre, que era tudo da minha época, o Mauro Silva, o irmão do Valério, o Jaci Destre, e vários outros que tentaram a carreira profissional e se deram bem no futebol. Então para mim é muito gratificante. Às vezes eu não gosto muito de conversar e falar, mas é gratificante quando a gente procura lembrar o que era São José com um campo de futebol e o que é São José sem um campo de futebol. Porque na nossa época, claro, veio o progresso, as coisas se modificaram, não existiria mais razão de ter um campo de futebol dentro do centro histórico. Né? Fizeram o prédio que era o fórum de prefeitura na época, depois passou a ser a Câmara de Vereadores. E foi feito em 74, quando o prefeito Arnaldo Mancha de Souza assumiu, né, que também jogou no Ipiranga, ele prometeu e concluiu um campo de futebol. E esse campo de futebol foi construído ali onde é o Hospital Regional.
era o campo para ser do Ipiranga. Mas aí o pessoal do Ipiranga não aceitaram. Não aceitaram porque queriam que o campo fosse exclusivo do Ipiranga. E foi um campo feito pela municipalidade e que não tinha como proibir que outros que quisessem brincar entrassem lá. Teria que ter lei específica para esse fim, coisa e não se conseguiria. Aí abandonaram. E em seguida entrou o outro prefeito, Recitives, que não era muito adepto ao futebol, e com o governo do Espiridião Amin conseguiu doar, onde era o campo, aquele terreno, toda a área, construir um hospital regional ali. Claro, entre o campo de futebol e o hospital regional, a necessidade era muito maior do hospital. Mas voltando ao futebol, até hoje eu fico ligado na televisão, vendo os jogos e coisas. Eu gostava muito de filmar. E eu filmei o jogo do Ipiranga num aparelho Super 8 na época, filmando um jogo ainda do Ipiranga aqui. E eu acho que tem esse rolinho de filme guardado na minha casa. Então me dá muita lembrança, assim, principalmente quando a gente encontra o pessoal da minha época, os velhos, que são poucos, que estão sobrando, e a gente fica batendo papo, é gostoso lembrar da época do nosso campo. E teve fatos assim inéditos aqui jogando futebol. O pessoal de Florianópolis, quando nós passamos a jogar já no profissional, então o Ipiranga sempre fazia jogos aos domingos, quando não tinha jogo do Avaí, do Figueirense lá. E o pessoal de Florianópolis vinham assistir os jogos aqui. Eles vinham e em roda do campo enchia de automóvel. E uma tarde começou a escurecer, ameaçou um temporal e ficou escuro, não tinha iluminação. O pessoal, para não deixar que acabasse o jogo, eles acenderam os faróis dos carros para iluminar o campo. Aqui em roda ficou tudo aceso para nós terminarmos o jogo. Isso eu acho que considero assim um fato inédito num campinho aqui de São José acontecer isso. Acho que nunca aconteceu em outro lugar. E outra história que tinha aqui do Ipiranga, e tinha o pessoal que eram contra mesmo, sendo aqui de São José, mas eram contra o Ipiranga, então vinham torcer contra. Mas o Ipiranga, como era chamado Leão da Várzea, não perdia, nós não perdíamos, era incrível. E continuamos. Aí depois eu saí daqui, fui para o sul, vivi em Araranguá e outros lugares. Depois voltei, aí fui jogar no Avaí, joguei no Avaí 6 ou 7 anos e depois joguei 1 ou 2 anos no Figueirense. Depois já estava já com meus 30 anos, não dava mais de correr. Trabalhava também, né? E é muito, mas o bom era quando era guri mesmo, que tinha os dias marcados e que se podia vir brincar aqui. Então, mas a gente da coisa vinha quase toda a tarde, e a polícia naquela época, a polícia não permitia. Ela via o guri no campo, a minha e já pode ir embora para casa, que hoje não é dia de vocês brincar. O domingo de manhã também, quando nós já éramos adultos, já vinha um outro grupo de crianças que tinham os timezinhos de futebol e brincavam de manhã aqui. Era muito gostoso mesmo São José. Os melhores jogos que deu aqui foi também quase um dos últimos jogos do Ipiranga, aqui no campo. No Ipiranga estava a Celeste. A Celeste tinha um time muito bom de futebol. E a Celeste fez o jogo com o Ipiranga. Aí foi um dos jogos que marcou também.
empatamos, não saiu o gol, mas foi um jogo muito corrido, muito bonito, porque o pessoal aqui, como nós jogava muito tempo juntos, já sabia ler onde é que estava o companheiro para passar, e outras palavras, tinha um padrão de jogo, e quando não tinha jogo aqui na praça, geralmente tinha em Campinas, porque Campinas ali hoje onde é a Casa da Água, na parte de baixo, dentro da Casa da Água, ali é Cassol, ali tinha um campo de futebol também ali de Campinas, que eram os dois times tradicionais de São José. E a maior rivalidade mesmo dos times aqui da região era o Ipiranga com o Guarani de Palhoça. Nunca perdemos com o Guarani. E o pessoal ficava gozando, o pessoal da Palhoça, eles ficavam bravos. E quando muitas vezes não tinha jogo, nós íamos jogar pelo Guarani em Palhoça, era dificilmente, havia briga entre jogadores, ou torcida, o pessoal se uniu mais. E me lembro porque nós tínhamos o cinema ali, o Cine Rajá, e tinha um matinê, acabava o matinê, já agorizado, o pessoal saiu para vir ver o jogo aqui, os domingos, que era às 4 horas, iniciava o jogo. Eu sempre dava movimento bom, geralmente era uma autoridade do município, coisa, oferecia um troféu aí chamava de taça, tal. E Ipiranga tinha bastante, muitos taças. E tinha os famosos festivais, que aí eles convidavam 10, 15 times. Então o período do jogo não era os 90 minutos, era 30 minutos, 15 para cada lado. E jogavam os times e todos os times ganhavam. O ganhador recebia medalha ou um troféu. Então tinha. E tem medalha lá em casa ainda também do Ipiranga. Tem outro bom jogador aqui, que eu esqueci o nome, que foi procurador da prefeitura, o doutor Telmo Domingues. Também jogou bem aqui no Ipiranga. Foi pena, porque a cidade nasceu, o município nasceu aqui. Foi no Trapiche, ali tinha a cruz, aí foi feito Trapiche, a cruz, e tinha aqui no meio, tinha uma rua, passava mais ou menos onde está esse monumento, ela vinha até a praça e ia até lá na igreja. Onde eles desembarcaram dos açorianos, por exemplo. Ipiranga existiu até 1974, 75. Não jogava mais, mas estava sempre fazendo parte, procurando ajudar no que era possível, às vezes até ensinando a gurizada daquilo que a gente aprendeu. E treinava a gurizada, brincava às vezes ainda com eles. E tinha também na data de aniversário do Ipiranga, sempre tinha uma festividade comemorativa ao aniversário. Então os jogos eram sempre entre casados e solteiros. Eram os casados que já tinham jogado futebol, ou que jogavam, e os solteiros que continuavam jogando. E então, depois do jogo sempre faziam uma churrascada. Aqui mesmo, muitas vezes ali perto onde era o Trapiche, outras vezes aqui, ali na Carioca. Aí era feito lá na Carioca. Nós tínhamos e temos até hoje a banda de música. Então eles traziam, somente quando meu tio era o prefeito, ele trazia a banda de música para tocar durante os jogos. E eles sempre ficavam, porque a sede é hoje onde é ali Imobiliária Drummond, foi construída ali. Um dia a banda de música veio e nós fomos jogar, domingo à tarde. Eu nunca esqueço. E os músicos, quando o Ipiranga fazia um gol, os músicos tocavam uma música lá de um dobrado, qualquer um pedacinho.
E nós começamos a fazer gol e os músicos queriam, de vez em quando vinha aqui no bar, aqui da esquina, tomar o aperitivo deles. Não dava tempo. Nós ganhamos de 10 ou 12-0 do time. Aí eles só diziam, nós não viemos mais tocar quando vocês jogarem. E não tinha centro de saúde, nem quando isso era a praia, vinha até aqui, né? Tinha um tacho, coisa, e a gente jogando, muitas vezes a bola caía na água. Aí tinha um jogador, ou às vezes um guri, que se jogava e ia nadando para ir buscar a bola. Então era divertido, além de coisa. Mas aqui se aprendeu e tinha outra coisa, a gurizada. Sim, são épocas diferentes, mas a gurizada, além de ser obediente à família, ela não tinha esse processo que tem hoje de rolo, digamos, a droga e coisa começou a influir de uma maneira perversa, né? E foi tirando a gurizada e o progresso veio, né? Aí as áreas urbanas começaram a ter muito valor e os campinhos que tinham desapareceram. Hoje as crianças só brincam dentro de ginásio ou escolinha. Na época não, era aqui. Ele era digamos assim, presidente de honra. Honra do Ipiranga, que ele fundou, na época precisava comprar um jogo de camisa, ou calção, ou meia. Geralmente era ele que patrocinava e era, digamos assim, ele era muito doente pelo futebol. Tanto que ele nos levou, na época, ele chegou a ser o presidente do Paulo Ramos Futebol Clube de Florianópolis, time profissional, e foi ele praticamente que ele nos levou para a gurizada de São José para entrar no profissional em Florianópolis. A outra historinha boa do futebol também é que dia de jogo, o pessoal tinha um ponto de ônibus ali. Hoje esse ponto de ônibus, mas lá ali não tinha cobertura, o ponto de ônibus. E o pessoal às vezes ficava lá esperando o ônibus mesmo, enquanto recebia uma bolada. E a trave era aqui próximo. Chutava, errava no gol, batia no pessoal lá no jardim, lá em cima, que estava sentado, a bola ia lá em cima. Ninguém roubava a bola? Não. Se roubasse a bola, parava o jogo. Naquela época só tinha uma bola mesmo, era difícil. De quem era a bola? Era do time mesmo? Era do time. Quando o time conseguia 2, 3 bolas, fazia o festa. Era a dificuldade que existia até para comprar o material esportivo. Florianópolis, na época, não tinha uma loja específica de venda de material esportivo. Eles mandavam buscar no Rio de Janeiro. Era solicitada a firma do Rio que fornecia o material. Esse era o local, vamos dizer assim, o local mais democrático de São José. E ali se reunia, se discutia tudo. Saía a mentira do pescador, saía a favor e contra os políticos, discutia-se política, discutia-se futebol. Era o mesmo pessoal e as famílias, final de tarde, porque o Trapiche era iluminado. A família passeava e lá, porque o Trapiche tinha um banco lá. A família sentava, ficava conversando, era gostoso de ver. Hoje não se pode mais nem sair na rua à noite, aqui no centro histórico. Tá? Então era um processo muito diferente, o pessoal ser família, e hoje não existe mais. Você vê que nessa rua aqui, o único que está morando sou eu, aqui nesse trecho. Meu filho morava lá, vendeu a casa, não tem ninguém morando. Ali a outra casa era do meu irmão, ele faleceu, não tem ninguém morando. Lá embaixo está para vender, não tem ninguém morando, eu sou o único morador. E aqui não, a família se reuniu, era gostoso. E tinha os dias da festa de São José, que eram tradicionais, né? E aí não tinha jogo. Eles tiravam a cerquinha para estacionar o automóvel dentro do campo.
local de estacionamento. E os barcos que vinham de fora, porque tinha as festas que eram tradicionais. Era a Senhora dos Passos, festa de Espírito Santo, Senhora do Bonfim. E vinha muito barco do Ribeirão da Ilha, da Barra do Aririú, de coqueiros, e aportavam ali no Trapiche ou aqui no Brasil. E eles desembarcavam no Trapiche, porque na frente tinha duas escadas que iam até a água. Então, depois saía, o pessoal vinha e depois ia embora. Então ele tinha uma serventia, além de embelezar o centro histórico. Foi uma pena, abandonaram, caiu, não fizeram mais. Hoje não dá mais, aí vai a gente pensar, dizer assim, olha, derruba a Câmara, tira o monumento daqui, desmancha o posto de saúde, tira o ginásio de esporte e volta Constrói o campo de futebol. Não tem mais cabimento, não teria mais cabimento, deixaram de construir, mudou, houve as modificações e também não tinha mais razão de ser campo. O Ipiranga nasceu aqui e morreu aqui na Centro Histórico. Só não morreu no coração de quem jogou.